So box, box, box. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 95 do Box Box Box, o original. Eu sou Francisco Zotto e estou aqui com Denis Augusto. Denis? Ô, Denis. Acorda, Denis. Vettel, o quê? Oi? Denis Augusto. Ah, que beleza. Tamo aí. Muito bem, muito bem. E hoje vamos dar uma espreguiçada, uma bocejada gostosa, um golão na caneca de café e comentar o morníssimo GP do Azerbaijão. Mas calma que tem coisa boa pra falar, hein? Denis, eu acho que a gente pode começar falando diretamente da coisa mais relevante que teve no fim de semana. O Ocon quase atropelar uma galera no pit lane. É, isso aí é importante. É que assim, é que a gente tá fazendo uma escala de pistolagem, né? Por mais absurdo que pareça, essa foi a pior de todas, né? Mas não por conta de que, a Fórmula 1 fez coisas legais, mano. Muito pelo contrário, mas essa, vou te contar. É, né? Porque a ideia é ter um evento, né, cheio de coisa e tal, e o que mais chamou atenção foi a cagada monstruosa, né? É, porque o que é trator na pista quando você tem fotógrafos na pista? Não, e os fotógrafos num ambiente controlado ali, né, fechado, onde o carro, tipo, só tem aquele caminho pra passar. Sim, sim. Né? Pra quem não tá recordando ou dormiu na corrida, como eu, como o Denis, né, Denis? Não, a pauta do programa hoje foi toda feita pelo Instagram. A gente agradece o Massinha F1, o Jamilton, a Polita, o F1 da depressão. Se não fosse eles, não tinha pauta. Porque ninguém viu essa porra dessa corrida que foi uma merda, todo mundo dormiu. Ah, sim, é verdade, é verdade. Mas o que aconteceu foi isso, o Ocon tentou aplicar a estratégia álbum de pneus duros, né, e tentou deixar o máximo possível atrasar a parada pra pegar um safety car, quem diria, alguém que deu uma lambiscada no muro aí, e trocar o pneu obrigatório. Não deu, foi pra última volta. Sendo que aconteceu a mesma coisa com o Hülkenberg ou o Magnussen? Hülkenberg, né? Fez a mesma coisa, só que parou uma volta antes. O Ocon chegou na volta 51, entrou ali no pit lane e deu de cara com uma galera de fotógrafo ali. O que acontece? Como já estava na última volta, já ia ter os procedimentos de pódio e tal, eles começam a fechar ali pra começar a tirar foto dos carros, né? O primeiro, segundo e terceiro param ali, estacionam o carro, então eles estavam organizando aquilo ali. Eu vi alguns comentários sobre a situação, a Ju Serrazoli comentou no vídeo dela, teve 2 fotógrafos também que cobrem ali, que comentaram, que foi falado várias vezes ali na presença ali da galera, que o Ocon ainda ia parar. Todo mundo sabia que ele ia parar, todo mundo tava acompanhando a corrida, né, sabiam da situação, e mesmo assim a FIA meio que direcionou a galera e acabou causando a situação. A própria FIA assumiu a responsabilidade e na conferência depois, 2 representantes da FIA foram lá e falaram, cagada foi nossa, a gente colocou vocês em risco, me desculpa. Na hora que eu vi o lance, eu lembrei na hora daqueles pits que aconteciam nos anos 80, nos anos 90, que os carros passavam milhão ali e tinha 300 pessoas andando pelos blocos. Sim. Antigamente, quando a bandeirada era dada por um cara no meio da pista pulando, né, com a bandeira, né? Ela é bonita. Aquela é bonita. Inclusive, é incrível como ninguém morreu, né, fazendo essa bandeirada. Ou que a gente não saiba, Deve ter morrido, a gente não sabe. Mas se eu tivesse que dar a bandeirada, eu ia ficar pulando, mesmo que ficasse lá no palanquinho, eu ia ficar pulando igual aqueles caras. Ah, mas tem que ser assim, né? Tem uns DJ lá que vai dar bandeirado com a Fórmula 1 convida, o cara parece que tá dormindo lá com a bandeirinha na mão. Estão morrendo, enfim. E a gente chegou a comentar durante a corrida, a gente chegou a levantar isso nos nossos grupos e tal, lembrando da situação em que o Senna testava passar pra fazer a volta rápida pelo box, e na época dele não tinha limite no pit lane, né? Só foi entrar limite de velocidade em 93. Então ele passava milhão ali, era um pedaço mais curto em alguns circuitos, ele acabava fazendo uma volta rápida pelos boxes. Pensa que o cara passava 120, 130 por hora ali, socando o pé e a galera tudo do lado. Agora, com a segurança que a gente tá acostumado a ver, o Ocon chegando ali a 60, 80 por hora, a gente já teve um palpitamento, imagina ver isso acontecendo nas antigas, né? Ô Zotto, eu não sei se o pessoal tá ligado e tal assim, mas é que atualmente a gente tem uma coisa muito importante que leva os pilotos até o box nas últimas voltas, e se pá, até na última volta,
que é um negócio chamado volta rápida. Então, assim, você já tem um argumento ali, que artificial, logicamente, mas que leva carros a qualquer momento da corrida a entrar no pit. Então, assim, independente se o Ocon fosse parar ou fosse ser punido, tá ligado? Tipo, você tem um esporte que você cria uma situação que os caras têm que passar a qualquer momento nos boxes. Por que você libera? Parece que é imbecil, né, cara? A gente falou aqui explicar por que a roda é redonda e tal, assim, ou circular, sei lá, depende de como você tá falando. Tá dizendo que a roda é plana? Não, não é plana. Só do Tsunoda. As pessoas só deveriam entrar nos lugares onde elas não poderiam entrar por conta de carros a mais de 300 por hora, a partir que a bandeira quadriculada fosse dada ao último carro na pista. O cara não faz o puto sentido você liberar antes pra alguém entrar ali naquele pedaço, velho. Então, até porque assim, tem uma volta de cooldown, né? Sim, por isso que eu falei, dá a última quadriculada pro último colocado, libera a galera, tá todo mundo carro mais lento mesmo, dá até todo mundo chegar ali onde tem que chegar. E olha que, tipo, essa é uma das questões, sim, que é o mais óbvio, né? Porque as outras questões que a FIA nos coloca nesse fim de semana é de ferrar, tá ligado? Pô, gente, primeiro que, cara, sinceramente, essa temporada tá um porre. Até o momento, assim. Olha, eu vou ter que concordar. Corridas terríveis, movimentações horríveis da organização. O Max não tem culpa de nada, o Checo não tem culpa de nada. A Fórmula 1 está em dívida com o próprio esporte que ela conduz. A FIA, a FOM, a Liberty, que comanda a porra da Fórmula 1 aí, tá de sacanagem. É uma merda atrás da outra a cada semana. Inclusive quando não tem corrida, tá ligado? Porque vai lá o cara lá, se a gente colocasse mais corridas, não, mas a gente tem uma classificação totalmente diferente. Velho, era terça-feira e lançaram a merda de um programa pra discutir como é que seria o fim de semana, porque ninguém sabia. Como assim, cara? E ficou uma porque não adiantou nenhuma. Tá foda, velho. Não aguento mais, mano. Porra, tá um saco. E ninguém passa ninguém. Mudaram a regra dos regulamentos dos carros lá, porque, não, mas ninguém ultrapassa. E agora ninguém ultrapassa ninguém. Não ia nem usar DRS pra esse negócio. Imagina se você não tem DRS, os outros. Pois é, eu acho que o principal ponto de Baku foi a distância da zona de DRS, que eles reduziram. Por isso, como você falou, porque teoricamente não precisaria mais de DRS, então eles reduziram. Só que não funcionou, né? não dá mais certo. Isso tá acontecendo em várias corridas. Então, as mudanças que estão sendo feitas estão afetando a dinâmica do esporte. E aí chega a solução deles, né? A ideia deles de solução é mudar o regulamento. E aí quando eles mudam, eles fazem cagada de novo. Então não tá dando certo. Começando aí pela classificação que foi na sexta-feira, né? Como a gente já comentou no último episódio, né? Se vocês não ouviram, tem mais detalhes sobre a loucuragem que foi esse fim de semana. O que já é errado pra caramba, né? A classificação sexta-feira, sendo que você não vai largar o carro de sexta. Você vai largar o carro depois da sprint. Então, pois é, né? E isso impactou diretamente a corrida de alguns pilotos, na verdade. Eu tava pensando aqui, calculando, foram vários pilotos que tiveram impactos em sua corrida por causa disso. O exemplo foi De Vries e o Gasly, os dois ficaram no Q1 no muro. O Gasly acho que foi um dos que mais sofreu nesse fim de semana. Fim de semana do Gasly, vou te contar, cara. Ele falou que, perguntaram pra ele assim, que você aprendeu esse fim de semana? Ele falou, nada, eu só quero que acabe, tá ligado? Porque o carro dele pegou fogo no treino livre 1, não, no único treino livre, né? E eles estavam com especificações novas pra corrida, que aí precisavam de testes. Então, ou seja, nada foi testado, o Ocon também não pôde testar, porque se pegou fogo um carro, vai pegar outro. Então, foi totalmente perdido a sexta-feira da Alpine. E o De Vries fez uma burradinha. O Magnussen tava com um problema no carro. Ou seja, tudo coisas que poderiam ser resolvidas em treino livre. Mas aí teve um outro problema pra mim, que foi a dinâmica de ter coisas na sexta-feira valendo alguma coisa que eu precisava assistir, sabe? E aí ficou muita coisa pro meu fim de semana. Eu não tenho todo esse tempo pra ver tanto evento de Fórmula 1. Mas ainda na sexta-feira a gente teve Tsunoda no Q3, o Russell errando, muito provavelmente porque copiou o acerto do Hamilton e não deu nada certo pra ele. A Aston Martin sem abrir o DRS, porque tentaram levar a asa nova e deu ruim. Eu gostei disso. Mas esses dois pontos foram interessantes porque deu uma atrasada nas duas equipes, tanto na Mercedes quanto na Aston Martin. E nós tivemos uma pole de Charles Leclerc. Que é hoje em dia uma pole do Leclerc, sinônimo de vitória da Red Bull, né? Não ajuda muito. Mas assim, se me falassem semana passada que ia ser pole do Leclerc, eu não apostava não, hein? Nem ele. Ele tava... Você falava, o Leclerc vai fazer pole? Não, depende, né? Pole é uma nota musical pra eu fazer no piano aqui. Então, entendeu? Cara, tipo assim, uma composição de coisas aleatórias que nenhuma delas foi bem sucedida, nem a pole do Leclerc, que acabam que
no resultado final do fim de semana e tal, assim, pouca coisa muda, sabe? Então, assim... Mudar não mudou nada, né? Você cria várias coisinhas desinteressantes. É isso que enche o saco na Fórmula 1. Porque a temporada atual, cara, não chama atenção em nada. Por conta que, assim, você tem que criar muita artificialidade pra gerar movimentações, mas não quer dizer que essas movimentações serão consistentes. Não, e assim, inventaram então o tal do sprint shootout, né? Alguém perguntou no Twitter, qual que seria a tradução? Alguém falou tiro curto, alguma coisa assim. Eu falei que é o estilingada. Sprintinho. Sprintinho é bom, gostei. Mas é que teve uma nova classificação, e aí eu vou dar o único crédito desse fim de semana que eu gostei do sprint shootout pelo simples fato de que o tempo todo tava carro na pista. E os caras davam 2 voltas seguidas, praticamente. Que não tinha tempo de parar, esperar, sair de novo, esquentar o pneu de novo e dar a volta. Ia lá, fazia 2 voltas e acabou o tempo, não dá mais. Deu uma dinâmica, foi rápido e o resultado foi o mesmo do dia anterior, praticamente, né? Uma mudança aqui ou outra ali, tipo, o Tsunoda tinha ficado na sexta-feira, foi pro Q3. Quem foi pro Q3 no Sprint Shootout foi o Albon, né? Mas veio alguém de trás. Por causa de regra, né? Que a regra tinha que ser no Q3 ter um pneu vermelho. O Norris foi pro Q3, não tinha pneu, não pôde sair. Tirando algumas diferencinhas pontuais, foi o mesmo resultado do dia anterior, né? A gente teve Leclerc de novo fazendo a pole e ainda tentou usar a tática da bitoca no muro pra manter, né? Mentira. Ele não bateu de propósito, calma aí. Não sei porque você se preocupou tanto e arrumar uma desculpa pra esse comentário. Por causa da Ana, que ela vai me comendo a porrada, né? Mas, e o Sargent também, né, levou metade do muro pra casa, o que impediu ele de participar da sprint. E é isso, eu não... Não tem o que comentar, né? Não tem nada pra comentar, tá ligado? Foi assim, galera. Mas você achou legal? Você achou legal de ter menos tempo? Você achou que foi uma coisa que foi assertiva? E se dá pra tirar alguma coisa disso, dessa rolê toda, eu acho que é isso. Diminuir o tempo. Eu discordo, cara. Sabe por quê? Porque, assim, você tá encurtando o tempo de carro na pista. E pra quem tá na pista... Logicamente, você tá colocando carros em tempo mais curto, mas um tempo mais relevante. Mas pra quem tá na pista, perde aquela sensação de barulho do carro, aquela sensação de você ouvir, né, como a Polita sempre fala, né, ouvir o motor da Alpine apitando, tá ligado? Então você perde muito dessa questão de ação, assim, porque você coloca tudo muito compactado num tempo assim e que, velho, sinceramente, assim, não vai, nossa senhora. Porque esse fim de semana serviu muito pra comprovar que, cara, se tivesse tendo uma classificação de sprint, como é que seria? Seria igual a classificação normal, independente de usa 500 voltas ou 5 voltas. Então, sim, assim, velho, é umas coisas que não são coisas que, nossa, realmente isso aqui mudou pra caramba e adicionou demais a Fórmula 1 como um todo, tá ligado? As pessoas vão discutir isso aqui porque teve um impacto importantíssimo. Não. Foi só uma coisinha, assim. O que me leva a um ponto que, cara, é menos tempo de TV, né? Mas foi isso que eu gostei, porque no dia anterior eu já tive que ficar assistindo o treino, tive que assistir a classificação, em horários pra mim que não me ajudaram na minha rotina, aí no dia seguinte a sprint foi ágil, assim, foi rápido pra mim. Ok. Sim, isso sim, mas eu tô falando, tipo, querendo ou não, é menos tempo de TV. Menos tempo de TV, o patrocinador, como é que fica nessa história? Ele pagou ali por uma coisa e não teve. Então, tipo assim, teve um investimento ali que não sei como é que isso foi contornado, porque você teve menos tempo de exibição da sua marca, que você pagou ali no momento relevante, e com menos tempo de exibição da sua marca, como por exemplo, quando a Fórmula 1 faz um fim de semana terrível como foi esse, a gente tem menos tempo de exibição do nosso podcast para as plataformas digitais. E com isso, a gente acaba precisando de mais ajuda para fazer um cast mais sustentável, né, Zoto? Olha, interessante você falar isso. Seria, tipo, por exemplo, a questão de ter menos tempo de TV lá na sprint shootout, comparável ao caso de a gente fazer um episódio de 10 minutos comentando a corrida e os nossos apoiadores lá do Apoia se sentirem lesados como Sim. os patrocinadores da Fórmula 1? Seria essa a analogia? É um dominó, tá ligado? Que eles viraram lá. Então, assim, a gente depende muito do bom senso dos nossos queridos apoiadores e de vocês que estão nos ouvindo também, pra ajudar a gente a seguir em frente em meio a esse cenário caótico que a Fórmula 1 faz a cada fim de semana com a gente e não dá nenhuma insalubridade pra gente ter que trabalhar a mais ou a menos ou em horários terríveis pra fazer conteúdos legais pra vocês. A gente tá transformando um monte de merda em ouro pra vocês aqui, tá ligado? Revoltado. Então, ele tá revoltado. Eu acho que por conta desse trabalho árduo e duro que a gente faz aqui a cada fim de semana pra vocês, eu acho que vocês poderiam dar um pastelzinho pra gente.
gente? Pastelzinho, sabe? O valor de um pastelzinho, porque a gente tem vários planos lá no nosso Apoia-se. Tem 4 lá que pode se encaixar aí no teu orçamento mensal. A gente tem o valor do pastelzinho, R$5 ali. Menos que um pastelzinho, né? Sim, sim. Não, tem pastelzinho que é R$10. É meio pastelzinho. Até lá R$50. Às vezes você quer um disco voador. Tinha uma padaria que eu ia que tinha um disco voador, que era o tamanho do prato. Pastel. Eu lembro da época do copo de coxinha. Copo de coxinha. Tem aqui do lado de casa, tem. Ah, tem ainda? Que beleza. Então, você pode ir lá no Apoia-se ou no PicPay fazer a contribuição, né, pra gente. Tem vários benefícios de acordo com o plano que você escolher. Dá uma olhada, escolhe qual atende melhor você e ajuda a gente a continuar na pista. Assim como quem, Denis? Vamos lá, então. Assim como Diogo Moreira, Jaime de Oliveira, Carol Polita, Bruno Soares, Rodolfo, com PH, Tavares, Jessica Médici, Thaís Costa, Hugo Costermani, Leonardo Fernandes e Leco Ferreira, que são todos apoiadores maravilhosos que ajudam a gente a lidar com esses tipos de caos causados pela FIA, Fórmula 1, Liberty, Domenicali e o cacete. Então, um beijo no coração dessa galera. E não esqueça dos apoiadores Smooth Operator, né, que também recebem nosso agradecimento aqui no podcast. Muito que bem. Mas vamos continuar a reclamar? Vamos continuar a reclamar da sprint em si, mas a sprint foi um pouquinho mais movimentada do que a corrida. Teve mais coisas, talvez, pra gente falar, como, por exemplo, a treta Russell versus Verstappen. A única coisa importante do fim de semana inteiro. Depois do Ocon, né? Depois do Ocon matar as pessoas lá, mas que não foi culpa do Ocon também. Não sim. Vem fã do Ocon falar, os caras estão botando a culpa no Ocon. Não é isso, não. A FIA assumiu o BO. Eu falei importante no sentido desportivo, tá ligado? Sim. Não das questões que fogem ao esporte como essa atrocidade. No sentido cagada. Tá ligado? Porque assim, o legal é que o Verstappen, ele chamou o quê? Ele chamou o Russell de bonecão, né? O lance em si, ele não foi nada demais, né? Aconteceu o toque, beleza, mas não é uma... Nossa, que cagada, né? O Russell largou melhor que o Verstappen. Tinha uma posição onde ele podia enfiar o carro, ele foi, né? Não tem muito o que ele tinha que fazer ali. Não tinha pra onde ele. Todo mundo tava deslizando. Bom, a situação em si, ele trouxe de novo a véia, mas dessa vez... Adoro a velha. Só que dessa vez era uma véia robótica. Sim. Se pegar o áudio, ele tá muito bizarro, tinha interferência pra cacete tinha. todo no rádio. Parecia que era uma véia sintetizada pelo Daft Punk, né? Exatamente. Tava um espetáculo. Remixado, Aí no primeiro áudio, o que acontece? Ele reclama que o Russell não podia manter a posição, tinha que devolver a posição, porque ele não só passou errado, né, fez o movimento errado, como tocou nele. Sim. E no segundo, aí o engenheiro falou, né, quando ele retoma a posição, que ele passa o Russell, né, depois do safety car e tudo, ele manda, você... Foi um bom movimento, né, e tal. Aí você, eu sei como passar sem dar contato, né, eu sei fazer isso. Todo mundo começou a postar um monte de batida do Verstappen quando ele vai passar. O Max sempre dá espaço, né, só lembrar, Brasil, Circuito das Américas, todos com o Hamilton ao lado, né, é sempre muito espaço que ele dá. A China com o Vettel, se não me engano. Pois é, entendeu? Mas o mais legal, eu acho, foi depois da corrida, né. Sim. Ele foi lá pra tirar satisfação. Então, eu acho que cabe uma dramatização aqui, Zoto, desse momento. Porque foi a coisa mais relevante do fim de semana. Gostei. Uma boa ideia. Faça as vezes do Russell aí. Pode deixar. Eu não tinha aderência. Não tinha aderência. Pra todos nós não tinha aderência. Pelo amor de Deus. E todos nós temos que deixar espaço. Seu Dick de Harry, bonecão, princesinha, tomando... Caramba! Engasguei, pô. Foi uma boa treta. Dá pra ver como o Max, ele tá um pouco mais experiente na pista, mas ele ainda é cabeça quente. Imagina. Não saiu tudo, não. Não saiu tudo, não. Não saiu tudo, não. Que vamos falar, porque agora ele é experiente, que ele não sei o que, ele melhorou, agora ele tá sagaz, não sei o que. Não, continua brabão aí. Falando em brabão é o Tsunoda andando de lado, né? Esse foi brabão demais. Muito. Primeiro assim, eu queria muito, mas muito mesmo, que alguém pegasse aquele pneu
parado no meio da pista, largado, e colocasse os patriotas cantando hino atrás? Por favor, alguém faça isso. Cara, a hora que eu olhei aquela cena, eu falei, caramba, vai entrar gente de amarelo, começar a cantar hino, vai ficar muito engraçado. Mas deu um problema no carro dele, né? Então, é porque assim, é outra coisa aqui, a gente falando brincando, logicamente, mas a AlphaTauri merecia ser punida, né? Por colocar um carro em risco de novo na pista. Porque, cara, você vendo ele indo pros boxes, você vê que ele tava andando, ele tava arrastando o carro. Sim. Ele tava todo torto ali, tá ligado? Aí quando ele chega no box, os caras metem um pneu e falam, vai, meu filho! Eu faria mesmo, mas... condições de sair. E ele saiu que parecia um palio, né? Sabe esses palio que ficam mal alinhados? Que você vai andando na rodovia e você vê que o carro tá indo do lado? Sim, sim. É igualzinho, cara. Totalmente torto. Era impressionante como consegue ficar tão torto o carro. Inclusive a galera de alinhamento, balanceamento da AlphaTauri vai ter um trampo essa semana, hein? Vai, pra acertar aquele negócio agora. Além dele, aí, bom, ele perdeu o pneu, entortou o carro e deixou o safety car na pista. E a gente teve um gato na pista. Você viu essa? Chega na curva 1, o safety car vira e freia. Outro gato! Não, Chaves, né? Satanás! Foi isso, o gatinho passou correndo ali, foi embora. Eu acho que era uma prévia do que ia acontecer no pit lane no dia seguinte, né? Sim, sim. Cara, o pior disso tudo nem é essa questão de acontecer de entrar um gato na pista. É o gato entrar na pista bem no fim de semana que a gente descobre que a Luísa Mel sofreu um golpe, né? Então, não tô sabendo da Luísa Mel, não. Parece que teve esse rolê. Já começa a ter os primeiros frutos, né? Um gato na pista, desde que deram um golpe no Luísa Mel. Seria coincidência? Eu acho que não, hein? Não tô sabendo da fofoca da Luísa Mel. É complexo. Envolve questões jurídicas. Mas outras coisas aconteceram ali na sprint. Nós tivemos o Pérez passando o Leclerc, o que garantiu a vitória da sprint. Não sei se dá pra dizer que é uma vitória. Cara, eu vou te contar, velho. A organização FIA está de sacanagem com os pilotos, né? Porque esse ano deram uma placa pra... É verdade. Vencedor. Olha só, como é que ponto chegamos? Eu tenho saudade da carreta furacão e daquela coroa de flor de enterro. E agora inventando essa história de medalha no pódio? Que mané Olimpíada, cara? Tomando... Que uma medalha pra vencer... Ah, pelo amor de Deus, eu vou dar medalhinha. Sabe que toda vez que eu vejo isso, eu fico pensando que isso talvez tenha a ver com guardar o troféu, porque tem piloto que eu acho que não fica com o troféu, que vai pra construtora, né? Pra equipe. Pelo menos eu vi alguns coisas de equipe com um troféu de piloto. Então aí eu imagino que talvez isso garanta que o piloto fique com alguma coisa. Mas aí o piloto que é bobo, né, cara? O piloto, cara, se fosse eu, cara, ganhar nem que seja um terceiro lugar de uma prova, velho. Nossa, eu nunca ia devolver esse troféu pra equipe, velho. E se me pedisse, cara, não, posso te dar, mas você dá uma réplica fiel, exatamente igual a que eu tenho aqui. Aí eu te dou esse troféu aqui, tá ligado? Ou então você pega essa réplica que você vai fazer e guarda pra você, eu fico com esse. Inclusive, mandar um abraço aqui rapidinho pra minha amiga vizinha lá, ex-campeã do Masterchef, que já quebrou o troféu do Masterchef 2 vezes. 2 vezes? 2 vezes. Olha aí. Ainda bem que ela é boa de cozinha, né? Não é boa de troféu. É incrível que, assim, ficou cansativo o fim de semana. Aconteceu uma coisa, pulando pra corrida, que o comentando no lance rápido, que até a Serrazoli tava comentando no vídeo que ela postou hoje, o Max tava sofrendo com os pneus. Aí o Tcheco tava chegando. Rolou todo o rolê de safety car e tal, e o Max não conseguiu chegar no Tcheco porque ele não tava achando o acerto certo pro carro dele. Se ele tivesse os treinos livres, ele teria arrumado isso, provavelmente, nas simulações de corrida e tudo mais, e teria resolvido os problemas sem ter que resolver o problema durante a corrida. Aí você pensa, poxa, legal, criou uma dificuldade pro Max, né? Não, porque o Max falou que, cara, foi bom pra ele, porque ele aprendeu a resolver essas coisas rápido, e que agora a próxima vez que ele acontecer com ele vai resolver muito mais rápido. Então, assim, não adiantou nada, não criou uma dificuldade em um fim de semana. Agora, tipo, os próximos fim de semana que o Max poderia, sei lá, ter 15 voltas de dificuldade, não, agora ele vai ter 2, sei lá. Cria uma dificuldade, mas não cria também, porque não é uma coisa tão gritante, porque ele continua liderando o campeonato, ainda tem vantagem, né, como você falou, agora na próxima corrida aconteceu isso, beleza, aperto 3 botões aqui, coloco nesse setup e fechou, entendeu? Pronto, sabe, não é uma grande coisa. Por fim, acho que outra coisa interessante a falar é o Stroll roubou o ponto do álbum, né, tadinho do álbum, podia ter saído com pontinhos no fim de semana.
Você quer mesmo que eu fale mal do Stroll? Você tem certeza disso, Zoto? Do jeito que eu tô hoje? Não, deixa o Stroll pra lá, que a gente vai falar de novo dele daqui a pouquinho. Agora vamos comentar a corrida, todas as emoções da corrida do GP do Azerbaijão 2023. Olha, quando eu senti falta de Galvão Bueno no fim desse domingo. Porque assim, quando acontecia corrida assim, ele puxava uma história do Senna, ele puxava lá um Carreiras são Carreiras, tá ligado? Chegar uma coisa, ultrapassar outra. Ele vinha lá e falava da história dele, sei lá com quem da Globo lá na Bueno, comentando sobre tal piloto e falando que o piloto não era nada disso, tá ligado? Então assim, cara, é osso, assim, porque quando a atração não ajuda, quem levanta a atração é o seu condutor. Enfim. É, porque não tinha nada pra falar mesmo. Assim, até pra gente fazer o programa padrão, pra dizer que aconteceu tudo que tinha que acontecer, vamos fazer uma sprint de Ferrari Cast aqui? Que? Ué, porque agora é tudo sprint. Tem sprint, eu me buguei tem inteiro. Vai ser uma sprint de notícias com Ferrari Cast dentro do podcast? Não, nem isso. É o sprint de Ferrari Cast. Vai ser um Ferrari Cast muito curto. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. E aí fudeu 2 campeonatos. Só 2 palavras aí, viu, Bruno? Parabéns. Parabéns, Bruno. Ferrari Cast. A gente vai falar rapidamente sobre a Ferrari, como foi a liderança do Leclerc na corrida, que durou 3 voltas. Assim, eu acho que o Leclerc, ele achou que ia durar menos até. Eu achei que na primeira curva já ia pro espaço, mas segurou ali por 3 voltas, abriu o DRS e acabou. Não teve o que fazer. Me lembra muito como foi em 2021, que ele também fez pole lá, e também durou pouquíssimas voltas, já foi a liderança pro espaço. O que acontece mesmo é que eu acredito que um fator que ajudou muito a Ferrari é que o carro da Ferrari se dá muito bem com o GP do Azerbaijão, com o circuito de Baku. Porque é isso, ele sempre vai bem, mas não teve nenhum grande fator pra dizer, voltamos, vamos ganhar o campeonato e não sei o quê. Que isso, Zoto? Não diga isso, pelo amor de Deus. Olha só, convenientemente ele faz a pole num circuito que normalmente faz a pole. O Leclerc é o único piloto que tem 3 poles lá, 3 poles seguidas, inclusive. Num fim de semana em que a Aston Martin não consegue abrir a asa e a Mercedes está se batendo lá atrás com acerto de carro e tudo mais. Então, sendo que são as duas equipes que estão mais brigando com a Ferrari, não a Red Bull, né? Tanto que na hora que teve a largada, abriu a DRS, os dois passaram. Porque na volta 3 passou o Verstappen, na volta 6 passou o Pérez. Então, a Ferrari ainda está muito longe da Red Bull e teve um pouquinho de sorte, vamos dizer assim, com as outras duas equipes, num circuito que tinha vantagem. Não vamos se empolgar não, tá? Vamos ver como é que vai nos próximos GPs. A Ferrari não trouxe atualizações para esse fim de semana, pelo que soube. Cara, e é por isso que eu pus uma fé na Ferrari. Ela não trouxe atualizações e o carro tá melhorando, cara. Tipo não, assim, alguma coisa tá crescendo, velho. Isso porque a Aston Martin e a Mercedes trouxeram atualizações que prejudicaram eles, porque eles só tiveram um treino livre pra testar os componentes. Mas olha que sinal positivo. Olha como que a Mercedes e a Aston foram burras, tá ligado? A gente tava acostumado a falar que quem era burro é Ferrari. Nesse quesito eu vou ter que concordar com você. Olha só pra você ver. Então assim, tipo, você pensa, os caras saírem de uma questão, tipo, de meu Deus do céu, terra arrasada, o Charlinho P1, cara, 2 vezes ainda, eu acho que é super positivo. Eu não quero iludir o ferrarista, mas eu quero que o ferrarista ainda tenha um pouco de quentinho no coração. Até porque, a gente tá falando aqui, ó, de Carlos Sainz com 34, Charles Leclerc com 28 em 4 provas, né? Mas você olha o que aconteceu nessas 4 provas, assim, e aí você olha pro lado, eu acho que as pessoas têm que falar um pouquinho mais do piloto Carlos Sainz, né? Eu acho que... Porque tá na frente do campeonato, com os 3 abandonos do Leclerc? Não tô falando falar no sentido de exaltar, tá ligado? A gente falar no sentido de precisamos falar sobre Carlos Sainz, né? Quando ele foi garfado na última corrida também? Olha só, tem isso também. Olha só, vai trazer essa questão mesmo? Mas certeza que vai fazer isso mesmo? Cara, pode falar o que quiser. O Alonso passou porque ele dormiu. Não, mas foi... mas o Alonso foi corajoso fazer aquilo ali. Não, o Alonso a gente sabe que ele é corajoso, tá ligado? Agora o Sainz também sabe, pô. O Sainz viu o Alonso ser campeão sentado na cadeirinha de papinha dele, tá ligado? É bom, é verdade. Então como é que você tá com o Alonso atrás de você? O rapaz tá lá nas alturas. Ele pode não estar com o carro mais no top, mas ele tá com a Taylor Swift, tá ligado?
ligado? Então, o cara, ele tá pro céu, como diria no futuro técnico do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo, tá ligado? O Alonso tá pro céu. E aí você me dá uma dormida dessa, cara? Pô, pelo amor de Deus. Não. Eu poderia dar mais um trabalho. Talvez o Alonso fosse passar, mas ali umas 4, 5 voltas e tal, assim. Agora, na onde passou ali, o Alonso foi corajoso e o Sainz foi sonolento, cara. Sinto muito. Talvez ele tava meio que pescando, assistindo a corrida igual a gente, né? Talvez provavelmente. Mas assim, eu não sei Alonso... se o cockpit da Ferrari é confortável assim, será que é? É, né? Pô, ele fica deitado, né, praticamente, então... você pensar assim, também o conforto de uma Ferrari, assim, você vê em foto, deve ser um negócio gostoso, tal, assim, se dá uma deitada, assim. Mas o Alonso, assim, eu dou mérito pro Alonso, né, aquela ultrapassagem, porque eu achei que foi bem ousada, bem arrojada, realmente dou o braço a torcer por isso, mas eu concordo com as suas críticas com o Sainz, não acho que foi um bom fim de semana dele, podia ter tirado mais o carro, eu acho, podia ter né, ido um pouquinho além, apesar que ele classificou bem, a sprint também ele terminou, se não me engano, na sprint ele foi ultrapassado pelo Russell, né, na largada. É o que eu tô falando. Não tem como defender muito bem, assim, foi mediano, vamos dizer assim, não foi ruim, mas podia ter sido bem melhor, tá devendo o Sainz, né, tá devendo um pouco. E aí você pega, tipo, o Leclerc com menos problemas e o Sainz mais acordado, a Ferrari estaria melhor. Então, assim, é o ponto que eu falo pro ferrarista não ficar essa terra arrasada. Ainda tem bambu, tá ligado? Então ainda dá pra fazer flecha. Vamos ver o que é. Primeiro, segundo no campeonato, né? Pra brigar por isso. Não, mas eu não falei pra onde, né? É que a gente não quer mais ficar em vice, ficar em terceiro. A gente quer título, sabe? Eu acho que esse que é o problema. Deixa o Vassourinha trabalhar. Vamos já avançando, né? Já pra acabar a sprint Ferrari aqui. Quem tá devendo mais do que o Sainz é o Sr. De Vries, né? Não. De Vries, cara, eu vou te contar que, poxa, ele é talvez o maior bust que eu já tenha do esporte desde o Luan no Corinthians. Desenvolva. Ah, porque você pensa assim, pô, o cara vem, campeão da Fórmula E, né? Pô, chegou, sentou na Williams lá, fez o arraso, escarcel lá em Monza, né? Pô, o cara vai chegar aqui e vai pôr o Tsunoda pra mamar. E agora a gente tá vendo, assim, que, cara, a gente já reclamava do Tsunoda. E o De Vries tá apanhando o Tsunoda, cara. Então, assim, tá certo, são 4 provas só, ele tá se adaptando ao carro. Ah, não, irmão. Cara, ele era piloto de teste, cara. Não tem essa história de adaptar o carro, não. Da Mercedes, né? Ele era piloto de teste da Mercedes, né? Então... Mas vai falar, mas ele só dirigia carro bom, agora ele dirige um carro ruim. Pelo amor de Deus, mano. Não, Caetano Veloso, você é burro, cara. Não, ele precisava entregar um pouquinho mais, eu acho. Tá sendo um péssimo início de temporada. Tudo bem, né? Vamos lá. Tem muita corrida pela frente. Pode ser que ele se acerte ali, mas o problema é que ele bateu na classificação, bateu na corrida e foi, até onde se entende, foi erro dele, né? Não foi um problema com o Tsunoda. Ele tem total mérito nas cagadas que ele mesmo faz. Exato. Por exemplo, o pneu do Tsunoda na sprint, dá pra ver que o carro perde uma potência ali na hora que ele bate, né? Um pouco antes de bater, né? Tipo, ele dá um engasgo ali e aí ele bate. Então, tipo, foi meio que ocasionado por um problema no carro que ele não conseguiu salvar. Beleza, né? Foi algo, vamos dizer, aceitável. Agora, do De Vries foi burrice nas duas. Foi isso. Burrice! Nós caras de choque de cultura voltando em burrice! Eu sou contra a inteligência. Mas foi importante, porque a galera já tá falando que é o novo Latifi, né? Porque ele sacudiu a liderança, né? Fez o Max parar, que aí a burrice passou pra Red Bull, que era óbvio que ia ter um safety car ali, não era? Olha, cara, eu não sei de mais nada. É que o carro tava com a roda virada, tava totalmente torta, tipo, ele não ia tirar. O que alegaram parece é que eles achavam que o De Vries estava tentando dar ré no carro, então eles entenderam que ia ficar no Virtual Safety Car. Olha, os outros, tratando da equipe mãe, da equipe que colocou o Tsunoda atravessado na pista, eu não duvido mais nada. Pode ser coisas geniais ou bestiais. Enfim, mas foi bestial, porque aí acabaram parando o Max e deu a liderança pro Pérez, e aí não teve o que fazer, assim, ficou nessa. Eu achei muito interessante a gente chegar no final da corrida e não ter ordem da equipe. Ah, não, mas ali ia ficar feio demais, né? Porque assim, a galera já pensou, pô, mas temos um jogo! Ou não temos um jogo na Fórmula 1? Não temos, logicamente não, tá ligado? Porque até o Max, que tava brincando de acerto de carro esse fim de semana, sabe que assim que ele acertar o carro na mão dele,
cara, acabou a temporada, tá ligado? Então, assim... Ou já tá na mão dele, né? Ali foi um fim de semana bem específico, eu acho. Sim. Eu tô falando acertar no sentido de... Poxa, ele de olhos fechados faz a volta em Imola, tá ligado? Que é o que acontece, infelizmente. Mas, cara, é aquela questão, alimentar uma falsa esperança de que o Sérgio Pérez vai parar de só ganhar em etapas na rua e vai ganhar em circuitos normais também pra gerar um campeonato competitivo pro Max Verstappen, que é o piloto queridinho da equipe que ele divide. Não. Mas já tem teorias. Sabe essas teorias cíclicas da Fórmula 1? Já resgataram uma em que tinha um piloto 4 vezes campeão que vencia, depois outro piloto com 2 títulos, aí o companheiro dele vence no ano seguinte. Nossa, mas que exercício, hein? A galera achou lá, não lembro com que piloto, acho que era com o Vettel, depois o Hamilton, que daí ganha 4, e aí vem o Rosberg e ganha do Hamilton. Acho que é isso, que a galera começou a ver isso. Então, agora foi acontecer o quê? Hamilton ganhou 4, o Verstappen ganhou 2, e agora o companheiro dele venceria, que seria o Pérez. Já tem uma teoria assim que vai acontecer isso agora. Vai sim, gente. Pode confiar que vai. Com certeza vai. Confia. Vai dar certinho. Exatamente assim. Uma coisa que eu aprendi no esporte recentemente, principalmente acompanhando a NFL, é que quando o cara, ele tá virado pra lua, não tem nada que pare, tá ligado? Porque nessas teorias loucas de, que cara é campeão, aí vai lá, outro cara é campeão, tal assim, o companheiro dele ser campeão. Pega na NFL, Patrick Mahomes, fazia 500 anos que ninguém ganhava um título da NFL jogando de vermelho, ele ganhou jogando de vermelho. Fazia 500 mil anos que ninguém ganhava sendo MVP, ele ganhou sendo MVP. Fazia 500 mil anos que o time de verde não perdia o Super Bowl, ele fez o time de branco ganhar o Super Bowl sendo o time de... Então, tipo assim, cara, essas teorias muito doidas, tal, assim, de destino e tal, é só quem acredita em horóscopo. Teve uma esse fim de semana que acabou de cair, né? Que nunca tinha tido um vencedor repetido em Baku. Porque a gente sabe que o Tcheco nunca vai ser campeão. Agora eu já não sei. Mas assim, eu queria ver muito que acontecesse era o quê? Chegar na última volta e falarem, abre aí pro Max. E o Pérez falar, pau no seu e não abrir. Nossa, isso ia ser mágico, hein? É perigoso você fazer isso, você falar pra ele fazer isso. Porque a gente sabe que o Tcheco tava no modo sexo. Sexo Pérez, sexo Pires. Então é complicado você falar pau no seu... Inclusive na Fórmula 2 tinha um mecânico lá que tava tendo um modo sexo com o carro, você viu? Quê? Teve a galera tirou uma foto que o mecânico deitou por cima do carro pra mexer em alguma parada, porque tinha outros 2 mecânicos do lado. E tipo, ele ficou com as pernas abertas em cima do nariz do carro, e era um carro da Red Bull. Aí a galera começou a compartilhar, o modo sexo no Pérez, tá ligado? Tá contaminando a galera no grid, né? Os mecânicos já estão assumindo já. Mas eu queria treta, eu pelo menos a briga, porque não precisa nem ser na pista, mas pode ser fora, pelo menos. Alguma briga tem que ter. A gente sabe que não vai ter, né? Porque o próprio Tcheco sabe que se ele for brigar com o Max, quem vai sair é o Tcheco, tá ligado? A única coisa que... É isso, eu voltando do De Vries, que eu esqueci de falar uma coisa. Daniel Ricciardo já começa a vestir as luvas, né? Pro Pérez também, né? Se o Pérez manda os caras enfiar o carro no rabo, vão sacar ele e botar o Ricciardo lá também. A gente torce pra que se crie um clima terrível, né? Mas assim, é aquela questão, você torcer pro improvável acontecer. Não por conta do demérito do Tcheco, né? Mas assim, a gente tá falando de um piloto que promete ser uma das maiores lendas da categoria, com uma equipe trabalhando 120%. 120% por causa do teto de gás que eu falo. Gostei essa. Para o Max Verstappen, tá ligado? Então assim, é difícil, cara. Se rolar, vai ser legal, mas... Ouvinte, você acredita mesmo que Sérgio Pérez pode disputar com Max Verstappen a temporada 2023 da Fórmula 1? Comenta com a gente no Instagram lá. YouTube, porque agora esse episódio está indo para o YouTube. Pode comentar aí também. Que beleza. Mas teve outras coisas que aconteceram, eu acho aí um ponto interessante, que houve vários erros dos pilotos, né, durante as voltas, e eu acho que todo mundo tava meio pescando, como a gente assistindo, e os principais ali foi o Pérez e o Max tocando o muro. O Magnussen quase perde o carro e faz uma revolução mais pro final da corrida. Mas teve uma coisa muito interessante, que foi o Alonso mandando um rádio, todo gente boa, né, abriu o zap ali e falou, galera, dá uma dica aí pro Lance, porque eu tava fazendo aqui
aqui meu... Mete esse lance nele. Mete esse lance nele. Tô fazendo o balanço do freio aqui e funcionou bem legal pra mim, viu? Passa pra ele, numa dessa dá boa. Não dá 2 voltas, o Stroll quase arregaça o muro. Ou seja, Alonso foi gente boa e não deu certo pro Stroll? Ou Alonso sabotou o amiguinho de propósito? Porque do Alonso dá pra desconfiar isso. Você vai fazer essa pergunta pra mim, Zoto? Sério, como é que você vai perguntar isso pra mim? Você sabe muito bem o que eu falaria. Mas foi um fato interessante. É legal de ver o Alonso ser gente boa, e é legal quando o Alonso também é bad boy, filha da puta. Então, em ambas as situações, me passou um entretenimento. Achei divertido. Uma leve trufa aí num GP que não aconteceu nada. Uma leve trufa? É. Que beleza, hein? Tá poético. Sabe quando você pega uma trufinha, um chocolate, você come e fala, gostoso, mas é só isso que tem? Foi isso que aconteceu. Um abraço, Cacau Show. Pagando. E aí a gente teve mais uma dobradinha da Red Bull, que parece ser corriqueiro essa temporada. E no fim, o Leclerc errou a posição, tentou ganhar uma posição no pódio, né? E gerou uma confusãozinha na foto. Competitividade, né? O cara vai até o final, né? Você tem que ser assim. Crianças que estão nos ouvindo, até no pódio ainda dá pra competir. Se dá pra subir, tem que competir. Vai que na errada ali entrega um troféu errado e dá uns pontos. Exatamente. Tem que tentar, né? Essa FIA é capaz de fazer isso com certeza. Vamos lá, melhor, pior e decepção. Melhor Nick De Vries, por tentar movimentar o fim de semana. Pior Nick De Vries, pela pilotagem ridícula no fim de semana. E decepção a FIA por ser a FIA. Bom, meu voto de melhor piloto vou manter pro Pérez, por ter vencido, né, a corrida. Tudo bem que a especialidade dele é corrida em pistas com muros, e no caso, então, ele andou num nível Verstappen, né, conseguiu manter o Verstappen pra trás, tá dando um certo, aspas aqui, entretenimento essa temporada. O pior é o De Vries, porque, pelo amor de Deus, e a decepção eu acho que é o fim de semana inteiro, né? Inclusive, sobre essa questão da decepção, logicamente, pelo que o ouvinte já viu eu e Francisco Zotto falando ao longo do programa de hoje inteiro, você já sabe que a gente odiou essa merda, né? Mas eu gostaria de ouvir nossos queridos amigos do podcast sobre o que eles acharam no fim de semana, né? Dessa mudança nova, essa sprint atualizada, tá ligado? Como é que foi esse conceito na visão dos nossos queridos colegas de mesa? Oi pessoal, vim aqui dar os meus 2 centavos sobre o GP de centavos do Azerbaijão. A gente sabe que Baku costuma produzir corridas interessantes, mas para elas serem emocionantes, interessantes, elas precisam de um caos, elas precisam de imprevisibilidade, de acontecimentos não normais, e não foi o que aconteceu nesse fim de semana. Eu acredito que muito por conta do novo formato de sprint. Primeiro que, assim, foi a primeira vez que as equipes e os pilotos lidaram com esse novo formato, então é sempre uma aventura. E é um formato complicado, né? Eles têm basicamente 1 hora de treino na sexta-feira para acertar o carro pro fim de semana todo, e claramente eles não conseguiram, né? A gente teve aí declarações do Carlos Sainz, por exemplo, dizendo que o carro estava errado, ele percebeu isso na sprint no sábado, e aí não tinha mais o que fazer, parque fermé, acabou, é isso, vamos lidar. Se concretizou, né, no resultado da corrida dele. Max Verstappen também, que facilmente alcançaria Sérgio Pérez em qualquer corrida. Tudo bem que Sérgio Pérez costuma ter bons resultados em circuitos de rua, mas ele não conseguia nem chegar perto. É muito esquisito, né? E aí a gente entende que ele sofreu lá na sprint com o buraco produzido por George Russell no seu side pod, então ele não conseguiu fazer uma leitura de como o carro se comportaria na corrida, como os outros pilotos fizeram. E aí ele se deparou com um carro totalmente desbalanceado para ele. Ele, durante a corrida, tentou fazer lá mudar algumas configurações e chegou numa configuração melhor, mas mesmo assim não a ideal. Então eu entendo que a maioria, pelo menos, dos pilotos estava andando com o carro com um acerto mais ou menos, assim. E aí o que acontece nesse caso, né? Eles não vão no limite. E aí quando eles não vão no limite, não tem carro batendo, safety car, bandeira vermelha, enfim, não tem caos. Foi o que aconteceu. Eles acabaram todos usando a mesma estratégia, que também foi uma estratégia previsível, né? A gente assistiu a sprint e entendeu lá quanto tempo duraria os pneus médios e sabia também que, de maneira alguma, eles conseguiriam usar o soft. É um lugar, é uma pista de uma parada só. E aí foi o que eles fizeram. Todos fizeram a mesma coisa.
A gente teve pouquíssimos momentos, assim, que valem uma nota. Por exemplo, a ultrapassagem do Fernando Alonso no Carlos Sainz foi um dos momentos altos da corrida. E é isso, assim. Então, infelizmente, a gente ainda não conseguiu, parece que, a meu ver, pelo menos começar de fato a temporada, assim. A gente não teve nenhuma corrida memorável, nenhum momento interessante, assim. Pra mim, na verdade, o que a gente consegue destacar desse fim de semana é treta do Max com o George, ou quase treta, né? A gente consegue destacar aí a patifaria da FIA, né? Na última volta lá, quando o Ocon ainda precisava fazer a parada pra trocar o pneu, eles já estavam bloqueando a fast lane, assim, um absurdo, assim. Foram os destaques do fim de semana, gente, basicamente, que eu me lembro. Não sei também, porque eu literalmente dormi nas 10 últimas voltas, assim. Então, posso opinar mais ou menos, né? Mas pelo que eu ouvi, li, conversei, foi a sensação de todo mundo. E aí, bom, a gente tem várias razões pra isso, né? Sendo uma delas aí a diminuição da zona de DRS, que foi feita contando-se com os carros estarem mais próximos com o regulamento de 2022, aí aparentemente a gente vai ter aí longos anos até o regulamento de 2026, porque os carros não estão andando mais próximos. Vamos ver, né? É lógico que vai depender aí de muitos fatores e a gente tem características de pistas diferentes aí pela frente, mas infelizmente a próxima corrida, que já é nessa semana, é em Miami, que a gente sabe que muito possivelmente também não vai produzir uma corrida boa. Mas vamos lá então pro melhor. Vou falar do melhor do fim de semana. É difícil, né? Eu acho que eu tenho que falar Sérgio Pérez mesmo. Ele conseguiu se destacar aí. Ele não é um piloto que se equipare ao seu companheiro de equipe Max Verstappen, mas ele conseguiu ficar na frente e dominou a corrida. Então eu acho que o melhor é ele mesmo. Mas eu queria fazer uma menção honrosa a Lewis Hamilton, que largou de quinto, mas caiu lá para 10º, se não me engano, porque foi prejudicado pelo pit stop que ele fez pouco antes do safety car, e aí ele conseguiu escalar novamente, né, terminou a corrida em sexto, aí teve grandes dificuldades, porque o W14, além de não ser um carro bom na reta, ele tem um arrasto gigantesco nas curvas, assim, então ele tentou ultrapassar lá Carlos Sainz nas últimas voltas e não conseguiu, mas ele extraiu tudo que ele podia daquele carro horroroso, então a menção honrosa vai pra ele. O pior do fim de semana, sem dúvida nenhuma, é o Nick de Vries, né, que, enfim, é o novo Latifi, e o Latifi ainda era gente boa, né, então eu diria que ele é o novo Mazepin, praticamente. E a decepção, não dá nem pra dizer que a FIA é uma decepção, porque a gente já espera o pior da FIA, né, mas é a FIA, gente, é a FIA. Pataquada atrás de pataquada. Uma outra decepção também foi ver Flávio Briatore no paddock, assim, a gente não merece essa visão do inferno, e tá aí pra provar que banimento de homem branco rico não é banimento, né? É isso, galera. Vamos torcer aí pra Miami ter alguma emoção, eu duvido que tenha, mas eu acho que pior do que Baku não vai ser. A gente se vê, então, ou se ouve, ou se fala, ou enfim, na semana que vem. Beijos! Então tivemos um GP em Baku muito chato, com pouquíssimas coisas acontecendo, mas que deram algumas boas conclusões, principalmente em relação à distância ali Ferrari, Aston Martin, Mercedes, e confirmaram que a Red Bull está em outro planeta. Mas, além disso, tivemos também a nova versão da Sprint, que a gente fez um episódio na semana passada sobre isso. Eu continuo com o mesmo pensamento de que Sprint não faz diferença na Fórmula 1, não acrescenta nada ao produto Fórmula 1, não acrescenta nada aos pilotos, não acrescenta nada às equipes. Então, assim, para mim é bem inútil, na verdade. A classificação na sexta-feira fica num horário péssimo para quem está assistindo de casa, tanto galera que trabalha quanto galera que estuda. É quase impossível de ver, que é a maior parte do público no GP, né? É quem está de casa, não é quem está no autódromo. Para as equipes, perder o treino livre 2 eu acho que é um problema. O 3 não, o 3 é realmente bem inútil. Mas perder o treino livre 2 eu acho que é um problema. Então, de repente, se eles conseguissem fazer pelo menos, assim, acho que esse formato vai ficar por mais um tempo aí com 6 corridas. Não acho que vai virar um formato, espero que não vire um formato definitivo, né? Mas eu acho que vai continuar, mas que eles façam, sei lá, treino livre 1, treino livre 2, classificação no sábado, e da classificação de sábado eles dão um jeito de fazer uma classificação para sprint, não sei, pega o resultado do Q2 para sprint e o resultado do Q3 para a corrida principal, não sei, né, porque eu gostei da sprint shootout, achei que foi interessante, achei a ideia dos pneus de só poder usar um jogo de pneus interessante, mas
O restante, assim, os carros não podem ser otimizados depois da sprint, então, sei lá, se quer manter dessa forma, deixa pelo menos, então, uma janelinha ali de parque aberto, né, depois da sprint, para as equipes poderem fazer um acerto ou outro, que elas consigam verificar na sprint, porque a sprint acaba ficando um pouco no lugar do Treino Livre 2, na verificação do que seria o ritmo de corrida das equipes, então as equipes não poderem fazer nenhuma mudança nos carros, né? Eu acho que tira um pouco da variabilidade para a corrida de domingo. De repente, um parque aberto ali no meio, entre a sprint e a corrida principal, ajudasse também. Acho que tem muita coisinha que dá para melhorar a sprint, continuo não concordando com ela, mas já vimos que é para ficar, então vamos tentar otimizar, né? Tentar chegar no melhor formato possível. Espero que a FIA esteja olhando isso, pelo que eu tenho lido está, inclusive ouvindo os feedbacks dos próprios pilotos. E agora vamos para o meu melhor, pior decepção, né? Meu melhor, eu não vou nem dizer que eu tô sendo clubista, eu realmente acho que ele foi o melhor do final de semana, foi Charles Leclerc, 2 poles, conseguiu manter e pegar 2 pódios contra uma Red Bull que é um foguete, que não tem assim nem comparação. Na sprint, principalmente, eu fiquei muito surpresa porque antes do safety car, ele estava em primeiro com uma distância. Se ele não tivesse tido o safety car ali que diminuiu ali a temperatura dos pneus, enfim, quebrou o padrão do que estava sendo feito por ele, talvez ele pudesse, não sei se ganhar a sprint, acho que não, mas segurar por mais tempo, dar de fato uma briga, né? Levar uma briga até o Pérez, até a Red Bull. Conseguiu o segundo lugar, conseguiu manter o terceiro com alguma facilidade, ele estava ali jogando xadrez com o Alonso e jogou muito bem, obrigada. Então, acho que todo o que me impressionou não foi a corrida, a sprint, a corrida principal, foi todo o gerenciamento do final de semana. Foi tudo, me pareceu tudo muito bem planejado e executado por ele na pista, o que me mostra a evolução do departamento de estratégia da Ferrari e uma maturidade muito grande dele em colocar isso tudo em prática, né? Estudar de fato o que o Alonso faz, como o Alonso tem corrido, quais são as estratégias que o Alonso usa na corrida com os pneus, né? E extraindo o máximo possível do carro, como ele normalmente faz. Então, para mim, assim, foi um dos melhores finais de semana de corrida que eu vi dele, apesar de não ter ganho, ali junto com Austrália de 2022, Abu Dhabi 2022, Silverstone 2020, que ele fez um puta gerenciamento de pneus e chegou no pódio mesmo com aquela carcaça, aquele trator vermelho, né? Há certos GPs que mostram o potencial do piloto muito além da velocidade dele, mas também de gerenciamento, de crescimento. E esse foi um dos que mais me mostrou o crescimento dele como piloto, a maturidade, e é um negócio muito, muito legal de se ver. Pior para mim foi a FIA e a organização e às vezes até um pouquinho a falta de senso das pessoas no final da corrida, quando o Ocon ainda estava entrando nos boxes para trocar pneu, estava todo mundo ali nos boxes. Eu sei que a FIA liberou e tudo mais, mas e a FIA errou, e a FIA já assumiu que errou, e já assumiu que está revendo todos os processos, tanto a FIA quanto a F1, né, porque os organizadores também participam disso, mas também acho que falta um pouquinho de bom senso para as pessoas. Não acabou a corrida? Não corre pro pit lane, né? Não acabou a corrida, não importa o que estão te dizendo, você sabe que não acabou a corrida, que ainda tem carro lá fora, que não passou todo mundo pela entrada dos boxes, você está assistindo, né? Assim, espera-se que as pessoas estejam assistindo a corrida. Então, acho que falta um pouquinho de bom senso. Assim como tiveram que colocar aquela regra do alambrado, né? Para as pessoas não subirem naquela grade, na parte de cima da grade, e teve uma galera falando na semana, porque a Red Bull estava na grade. Estava na grade embaixo, não estava lá em cima, porque o que estava acontecendo é que nos lugares em que tem a grade maior, estava todo mundo subindo naquela grade, naquele alambrado, e ali corria-se o risco daquele alambrado cair, dobrar, não cair, mas dobrar e alguém cair dali, enfim. Nunca aconteceu, mas segurança não é sobre o que já aconteceu, é sobre evitar coisas aconteçam. Então, são por essas e outras que muitas vezes a gente tem umas regras que parecem idiotas, que parecem bobas, mas que são necessárias porque as pessoas perdem um pouquinho da noção de autocuidado, eu acho, de vez em quando.
Então, meu pior foi essa gestão ali do final da corrida. A decepção vai para os pneus da Pirelli, que duraram mais do que a galera imaginou e acabaram tirando um pouquinho do suspense em relação às opções, né, de estratégia, porque estava todo mundo achando que ia ser 2 paradas, né? E aí no final os pneus, no início do final de semana, né? Tava todo mundo achando que ia ser 2 paradas. E aí no final os pneus duraram super bem e foi uma parada e os pneus duros renderam maravilhosamente bem, o que é muito bom, por um lado, porque ano retrasado a gente teve sérios problemas com pneus estourando, mas ao mesmo tempo, né, tira um pouquinho da variabilidade, aquela coisa toda, de não poder, né, ficar com o pneu até tarde. A gente viu o Ocon e o Hülkenberg indo até o final da corrida com o pneu duro com o qual eles largaram. Tiveram o melhor rendimento do mundo? Não tiveram, é claro. Mas conseguiram ir até o final, tentaram de verdade fazer alguma coisa diferente, né? Não deu certo, porque o ritmo deles ficou bem abaixo, mas o pneu durou. Ao contrário de 2021, quando os pneus estavam ali estourando, Verstappen, Lance Stroll, e a galera teve que parar para o pneu não estourar. So, box. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a sua audiência. Lembrar aí para vocês acompanharem o nosso Twitter, o Instagram, @castboxboxbox. Pode mandar e-mail reclamando, xingando ou elogiando, ou como quiser, lá pro podcastboxboxbox@gmail.com. E também a chave do Pix, se não quiser contribuir lá pelo Apoia-se ou PicPay, pode mandar pelo Pix também, a gente aceita. Por favor, é sempre... Você ajudando, você faz a gente ficar mais feliz mais um fim de semana, assim como a Fórmula 1 não faz com a gente. Não esqueçam também de avaliar nosso podcast com estrelinhas lá no iTunes, no iTunes. Não é iTunes? iTunes. Eu lembrei do Piratas no Caribe agora. No Blue Thunder lá. Não esquece de dar coraçãozinho no Spotify, like no YouTube. Dá o máximo, onde a gente puder, dá o máximo pra ajudar a gente. Isso, favorita no Deezer. Faz tudo que dá pra fazer aí pra gente ser bem avaliado. E compartilhe com um amiguinho pra ele também ouvir a gente. Exatamente. E amanhã tem sprint de notícias e semana que vem estamos de volta pra comentar o GP de Miami. Nossa senhora, parecido. Tem isso ainda, Denis? Jesus amado, cara. Pelo menos não vai ter sprint na só faltava ter uma sprint em Miami. Ih, Deus me livre. Já não basta a Marina Fake original que eles vão fazer esse ano. Diz que vai ter água, quero só. Vai ter água lá. Tem que jogar uns golfinhos lá. Também. Boa. Entendeu, enfim, entendeu. Temos um jogo. Valeu. Falou.